Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe Carvalho. Neste final de semana passado, ocorreu a rodada inaugural do Campeonato Brasileiro de Planilhas 2024. Foi bem legal poder participar dessa experiência e tinha muita gente boa, boa mesmo, né? Nessa primeira rodada inaugural, eu fiquei em nono, acabei me complicando um pouco aqui por não ler as perguntas da maneira correta. E eu queria trazer hoje para vocês aqui a resolução, como que eu faço para resolver o desafio que foi proposto. Então, o nosso desafio foi Fundamentos de um Atleta de Excel. O autor do caso, no caso, foi o Klinsmann, né? Uma das maiores referências que nós temos hoje aqui no Brasil em Excel. E o campeonato está rolando, vai ter agora a primeira rodada oficial, o primeiro desafio oficial no dia 20/4. Recomendo que vocês se inscrevam, porque tá incrível os desafios, a maneira como as coisas estão ocorrendo, né? E poder dizer que você foi o campeão brasileiro de Excel, num torneio de Excel, né? Além de outras facilidades aí, que o campeão vai participar do campeonato mundial lá em Vegas no final do ano. Então tem bastante coisa legal. Esse campeonato ele é patrocinado pela Clean Aprimora, pela Cubo 3 e o pessoal da organizador que é a FMWC Brasil. Sem mais delongas, vamos lá. Então temos aqui as instruções. A FMWC Brasil dá boas-vindas a todos os participantes dessa rodada inaugural. Que este seja o início de um grande projeto para o público brasileiro. Então, o desafio aqui se chama Fundamentos de um Atleta de Excel. Irá solicitar aos participantes, sempre de uma forma simples e gradual, que aplique os conceitos básicos de Excel para resolver as questões. Então, são 5 perguntas no total e mais 3 questões bônus. O total da prova, as 5 perguntas valem 1.000 pontos e as questões bônus valem mais 250. Então, um total de pontos possíveis é de 1.250. Na primeira rodada, eu fiz 1.146 pontos. Então, não gabaritei aí por pouco, devido à falta de atenção na hora de ler as instruções. Então, vamos ler pacientemente aqui, ó. Para os níveis 1, 2 e 3, ou seja, para os desafios 1, 2 e 3 aqui, para os 3 primeiros níveis, o participante deverá demonstrar e aplicar conhecimentos e habilidades básicas para o dia a dia, como manipulação de texto, contagem de caracteres, soma simples e construção de raciocínio lógico. Para os níveis 4 e 5, então, para responder os níveis 4 e 5, será necessário consultar a planilha de apoio, que é a planilha mapa, e verificar as posições e deslocamentos solicitados nas questões. Então, nós temos aqui uma planilha com um mapa também, preenchido da célula B2 até a célula AF20, com alguns números e algumas cores, ok? Legal. E as questões bônus podem ser respondidas a qualquer momento e também ajuda a contabilizar a pontuação do participante. Sabendo as instruções, vamos para o que interessa. Então, a primeira questão bônus é: sobre a questão de 1 a 10, quantas vezes aparece a letra E nas respostas? O exemplo 1 não deve ser considerado. Ou seja, eu só consigo responder a questão bônus depois de fazer as questões de 1 a 10. A questão bônus 2, sobre as questões de 11 a 30, qual delas possui a resposta com valor mais alto? O exemplo não deve ser considerado. Nesse caso, é a mesma coisa, eu só consigo responder isso depois de fazer as questões de 11 a 30. E a questão bônus 3, que vale 120 pontos, perceba que para cada questão bônus tem um nível e aqui tem os pontos, tá? Então aqui eu preciso fazer o nível 1 primeiro, aqui o 2 aqui é livre, eu posso fazer a qualquer momento. Então vou começar pela bônus 3. Quantas células rosas estão presentes na planilha mapa, desconsiderando a legenda? Beleza, daqui tá fácil. Vou lá no mapa, ele quer saber quantas dessas daqui, das rosas, tem nesse mapa. Para facilitar, vou fazer uma cópia aqui, ó. Seguro o Ctrl, clica no mapa, arrasta para o lado. Então ele criou um mapa 2, é só uma cópia, porque eu vou manipular esse mapa, de maneira que você tem na página inicial, dentro do recurso localizar e selecionar, a opção substituir, que pode ser feito com o atalho também Ctrl U, ok? Então,
localizar e substituir. E uma funcionalidade pouco conhecida do substituir é: eu posso fazer uma substituição de maneira que eu escolha o formato que eu quero substituir, e não apenas um número ou um texto. Então, olha só, eu vou escolher a formatação da célula. Então, eu quero todas as células que tenham este formato aqui, ó. Tome cuidado que, ao fazer localizar com o formato, eu vou formatar isto aqui, e eu tenho aqui a questão de preenchimento, que é a cor que eu quero, que é a cor rosa, só que ele pegou a borda também. E nesse caso, a borda não me interessa. Então, não adianta colocar simplesmente nenhuma borda, porque senão o que tiver borda não vai selecionar. Então, eu vou limpar aqui, ó, a borda, desta maneira, com o botão limpar, dou um OK, e agora sim ficou apenas a cor. Tudo que tiver a cor de fundo, eu quero substituir por. E aqui eu vou substituir por um símbolo. Eu costumo utilizar este símbolo aqui, por facilidade. Você pode colocar qualquer símbolo, qualquer letra, tá? Não importa. Então, eu vou substituir por este símbolo aqui, sem formatação nenhuma. Substituir tudo. Ele fez 434 substituições. Aqui eu já tenho a resposta que eu quero. Se eu ignorar a legenda, são 434 células rosas que tem nesta planilha. Uma outra maneira de eu validar essa quantidade é: posso fazer um conte.sys, conte.sys, onde, dentro deste intervalo, ponto e vírgula, qual é o meu critério? Entre aspas, tudo que contenha este símbolo. E é por isso que eu utilizei o símbolo, tá? Fica mais fácil depois para fazer a contagem. Eu utilizo muito esse símbolo porque é um símbolo pouco usual. Então, eu sei que não vai ter outros repetidos dele na minha planilha, ou pelo menos não é para ter. Perceba que neste intervalo contém 434 células rosas, ou células que contêm este símbolo. Volto para o caso, e aqui eu posso colocar 434, e perceba que ele já me deu aqui ó, o OK, simbolizando que está resolvido, e já me deu os 120 pontos, que é a pontuação máxima para esse bônus. Legal. Bora para a próxima. Nível 1, muito fácil. Segundo o autor. Para esta primeira questão, queremos extrair um determinado número de caracteres, a partir da esquerda, conforme solicitado. Quais são os primeiros caracteres conforme a palavra dada e o número de caracteres solicitado? Percebam que aqui foi onde eu errei, ok? Eu não li, eu simplesmente fui pelo modelo aqui que dizia o seguinte, ó. Se aqui eu tenho a palavra filtro, com 3 caracteres, ela me retorna fio. Uma forma simples e rápida de fazer isso é a função esquerda. A função esquerda, ela vai extrair somente a quantidade de caracteres necessários de uma palavra. No caso aqui são 3. Então, vou replicar aqui, ó, igual esquerda. E se eu disser que eu quero da palavra filtro, ponto e vírgula, 3 caracteres, ele vai me trazer somente fio. Perceba que o resultado bateu. A grande questão aqui é: eu fiz exatamente desta maneira no campeonato e apliquei para todos. De maneira que eu apliquei 3 para todos, ao invés de utilizar os caracteres que deveriam ser utilizados. Aqui foi o meu erro. Então, aqui o correto seria eu utilizar a função esquerda na palavra, ponto e vírgula, e aqui eu seleciono quantos caracteres eu quero, que no caso aqui são 3. Se eu fizer desta maneira, ao replicar para os demais, perceba que aqui é 2, aqui é 2, aqui é 1, aqui é 4 e assim sucessivamente. Basta eu copiar e vou colar aqui, ó, como valores. Perceba que já deu OK em todos e já aumentou minha pontuação para 180, porque cada questão dessa vale 6 pontos, somando um total de 60. Só que eu já perdi quase 60 pontos. No caso, essa daqui eu ainda acertei, porque era 3 mesmo, né? Então, ao invés de perder 60, eu perdi 57 pontos só nesta atividade. Simples, fácil, bora para a próxima. Nível 2, ela é médio fácil. Para cada questão, temos um número de campos, um campo de texto números. Qual a soma dos dois maiores números apresentados?
Essa daqui, confesso que eu fiquei bem feliz em fazê-la, porque é, é um desafio que eu tenho treinado bastante para participar. E olha só, eu tenho aqui uma sequência com 10 números. Se eu não me engano, são 10. Isso, são 10 números, ok? E ele quer saber os dois maiores. Qual é a soma dos dois maiores? Os dois maiores aqui, ele até no exemplo ele fala que são o número 90 e 70. Então, o primeiro passo é: como que eu faço para separar estes números para saber quais são os dois maiores? O Office 365, ele tem uma função que é a função dividir texto, que faz exatamente este processo. Então, eu vou pegar aqui, ó, este texto e vou dividir em colunas pelo meu delimitador, que vai ser entre aspas, espaço, traço, espaço, fecho aspas. Só de fazer este processo, perceba que ele já separou 41, 33, 90, 70 e assim sucessivamente. E aqui vem uma parte bem legal, tá? Eu preciso somente dos dois maiores. Na prova, eu utilizei a função classificar para poder classificar esses dados e pegar os dois maiores. Só que uma boa alternativa é utilizar a função maior. A função maior permite que eu selecione um intervalo de dados, e se você não sabe o porquê desse hashtag aqui, desse cerquilha, recomendo que você estude sobre matrizes dinâmicas. Ponto e vírgula, e o letra K é: quantos maiores eu quero? Ah, eu quero saber o maior. Qual é o maior número daqui? O maior número é, neste caso, olha só que legal. O maior número trouxe erro. Por quê? Porque isso aqui não são números. A função dividir texto te retorna um texto e não um número. Forma simples e rápida de resolver isso é: antes da função dividir, eu vou colocar traço, traço, menos, menos. Isso garante de que eu estou trabalhando com um número. Ele vai transformar o meu texto em um número. E olha só, agora ele já trouxe. O meu maior é 90. O segundo maior é 70. Eu já sei os dois, posso fazer a soma. Então, eu poderia fazer isso aqui aninhado. Olha só, eu tenho dividir texto, vou fazer a função maior, lá no final, ponto e vírgula. Então, pega tudo que dividiu aqui, número 1. O maior é 90. Se eu simplesmente copiar isso aqui e colar na do lado, e colocar o número 2, eu já sei os dois maiores. Esse mais esse, problema resolvido. Esta é uma das maneiras de ser resolvido esta equação. Se você utilizar o conceito de matrizes dinâmicas, que eu acabei de comentar, que são funções novas do Office 365, eu poderia fazer isso de outra maneira, pensando no seguinte, igual, dividir texto, pega este texto, ponto e vírgula, divide por o delimitador espaço, traço, espaço, menos, menos, para ficar um número. Legal. Vou utilizar a função maior, só que eu vou utilizar junto com a função sequência. A função sequência simplesmente gera um número sequencial, e eu quero gerar uma sequência de 2, então número 1 e 2. O que isso quer dizer? Que eu vou replicar a função maior tanto para o número 1 quanto para o número 2. E olha só, maior, e lá no final, o número K, ao invés de eu colocar 1 e depois o 2, eu coloco uma sequência de 2. Fecha a função sequência, fecha a função maior. Desta maneira, ele já me trouxe aqui, ó, 90 e 70. Agora basta fazer a soma de tudo isso, colocar a função soma junto aqui, e aí agora problema resolvido. Fiz a soma da função maior com a sequência 2. Fica uma fórmula um pouco mais avançada, mas é bem mais limpa e mais útil aí para que você possa estar fazendo as suas análises para quem quer aprender Excel avançado. Legal? 160. Bateu com a minha resposta aqui do exemplo 2. Basta que agora eu repita esta ação para todos do exemplo. Vou copiar e vou colar valores. Desta maneira, tudo verdinho, minha pontuação já chegou em 340 pontos. E com isso eu já consigo responder as duas questões bônus.
A primeira fala sobre as questões de 1 a 10. Quantas vezes aparece a letra E nas respostas? Eu acabei de mostrar como que faz a função conte-C. Então, conte-C ou conte-C. Vou selecionar esse intervalo de dados, ponto e vírgula, e o meu critério vai ser a letra E. Perceba que desta maneira, olha só, ele fala que aqui não tem a letra E nenhuma vez. Por que ele fala que não tem a letra E nenhuma vez? Porque o conte-C, ele conta 100% como se a célula tivesse somente a letra E. Se a célula tem mais de uma letra, ele não vai considerar como E. Para isso, então, o que eu vou precisar fazer? Separar ainda cada um desses itens. Então, como que eu faço isso? Eu vou simplesmente usar a função extrair texto. Então, ext.texto. E aí, dica, essa daqui eu aprendi com o Klinsmann, que foi o desenvolvedor do case, em um dos vídeos que eu vi dele, tá? Eu quero extrair deste texto número inicial. E aí que tá. Eu quero extrair do número 1, mas depois eu quero extrair do 2, e depois do 3 se tiver 3, do 4 se tiver 4, de quantas vezes tiver o item. Então, eu vou fazer uma sequência, função sequência que nós acabamos de aprender, com quantas linhas aqui no caso, ou colunas, neste caso, com 2, porque é a quantidade de itens que tem os nossos caracteres. E o caractere que eu quero é divida em 1 e 1. Ou seja, que isso quer dizer, ele fez aqui, ó, SO. SO. Ok? Então, eu dividi isso aqui de maneira que eu separei o S e o O. Então, fiz a sequência deste extrair texto. Estou extraindo do SO, uma sequência onde eu estou pegando em linhas, e eu estou falando que é 2 linhas. Se eu colocasse aqui, ó, ponto e vírgula, e pular o argumento de linhas, for direto para colunas, o que acontece? Olha só, ele joga SO para frente. Perfeito. Vou só replicar, ó. BR, M, arred, olha só. Des, ind, si, hoje, ao e f. Perfeito. Agora eu consegui separar todas de maneira que estou extraindo deste texto. A sequência é a quantidade aqui em colunas e eu só quero de 1 em 1 caractere. Perceba que se eu colocasse aqui, ó, de 2 em 2, ele faria SO e somente O ali, porque não teria 4 caracteres. Legal. Agora sim, ó. Conte Cs dentro desse intervalo todo, toda vez que aparece a letra E na célula completa. Agora ele fala que aparece 4 vezes. Posso vir aqui e colocar um 4, certinho. E o segundo, qual questão entre a 11 e a 30 possui o valor mais alto? Eu venho simplesmente aqui e vou procurar qual é o maior valor daqui. Então, primeiramente, eu posso usar a função máximo para descobrir qual o maior valor daqui. Então, seleciono esse intervalo de dados. Faltou um, dou um Enter, e o meu maior valor é 198. Eu poderia fazer um PROC-V, um PROC-X, um CORRESP, um índice, várias coisas para poder achar qual que é a questão. Mas aqui, como são poucas, 198, vou bater o olho aqui, ó. E onde está o 198? Achei, questão 22. Se eu jogar aqui um 22, resposta correta, já fiz 470 pontos, e eu tenho aqui já todas as minhas perguntas bônus, 250 pontos garantidos. Perfeito. Vamos para o 3. O 3, ele fala o seguinte: para cada questão abaixo, quantas vezes o caractere solicitado aparece na cadeia de texto fornecida? Ou seja, nesse texto, quantas vezes aparece a palavra J? Confesso que, para fazer este modelo durante a prova, eu fiz também da seguinte maneira: eu dividi para cada um dos caracteres e aí filtrei tudo que é J. Depois tive que contar. Funciona, mas tem uma forma mais fácil, que é como? Função num.caract.
ela me diz quantos caracteres tem esta cadeia de texto. Dou um Enter, tem 50 no total. Legal. Se eu tirar daqui todos os J's, ou seja, eu vou sumir com todos os J's, como que eu faço isso? Igual, função substituir. Vou pegar nesta mesma cadeia, ponto e vírgula, texto antigo, tudo que for J, ponto e vírgula, e vou substituir por nada, aspas, aspas. Desta maneira, ele vai simplesmente remover tudo que é J desta cadeia de texto. E aí eu vou utilizar também o num.character para contar quantos caracteres ficaram. Então, eu estou com 48. Isso quer dizer que, do total, tirando os J's, eu tenho 2 J's. Então, esse é o total de caracteres, e esse é substituindo o caractere J. Vou replicar isso aqui para todos. Então, aqui tem 5 Gs, e assim sucessivamente. Desculpa. Diminuir um pouco a tela aqui para ver bem. Pronto. Então, aqui, ó, do total, todos estão com 50. E aqui ele vai trazer a diferença, substituindo cada um dos caracteres e quantos sobraram, ou seja, quantos de cada um deles tem. Vou colar valores e tudo certinho também. A pontuação pulou para 670. Legal? Vamos então continuar. Questão 4. Para esta questão, utilize o mapa como apoio. Então, eu vou ter que utilizar o mapa. Olha como foi importante ter feito uma cópia antes para não modificar o meu mapa, ok? Para cada localização fornecida, qual o valor correspondente a este endereço na planilha mapa? Ou seja, lá na planilha mapa, o valor de Q4, quanto que vale Q4 lá na mapa? Ele fala que é 1. Vamos validar? Vou lá no mapa, coluna Q, linha 4. Realmente, ó, a intersecção aqui é 1. Como que eu faço para trazer isso? O Excel tem uma função chamada indireto. A função indireto tem a capacidade de transformar um texto em uma célula. Por exemplo, se eu quero o que está na célula B149, eu posso digitar aqui, ó, entre aspas, B149. Quando eu dou um Enter, ele vai trazer exemplo 4, que é o valor que tem lá. Nesse caso, eu posso fazer a mesma coisa, só que indireto, vou referenciar a planilha mapa. Então, vou digitar mapa, exclamação, fecho aspas. O exclamação é necessário para que eu possa indicar que eu estou falando de uma planilha, ok? Então, mapa, exclamação, vou concatenar com a célula Q4, ou seja, eu quero a célula Q4 da planilha mapa. Fecho aqui, trouxe o número 1. D8 tem 9, vamos ver? Mapa D8, 9. Perfeito. Então, funcionou. Vou aplicar para todos, copiar e pular valores. Tudo certinho, bem simples. Perceba que agora já foi para 890 pontos. E a última parte, a última questão, que é a questão 5, que diz o seguinte: para essa questão, utilizar a planilha mapa como apoio, ou seja, vou utilizar o mapa de novo. Só que ele fala assim, ó, utilize o mesmo raciocínio da 4, no entanto, agora queremos saber o valor da célula acima ou abaixo da direção a partir de uma referência. Legal, então eu quero saber o que está acima de U19. Para este modelo, nós vamos utilizar a função desloc. A função desloc, ela pega a partir de um ponto e desloca a quantidade de linhas ou colunas necessárias. Por exemplo, a partir do exemplo 5, eu quero deslocar 2 linhas e nenhuma coluna, ok? De maneira que ele vai me trazer 71, ou seja, ele está aqui e deslocou 2, ó. 1, 2. Agora, se eu quisesse chegar na questão, então vou dizer assim, ó, me desloque menos 2 linhas. Desloque, a partir do exemplo 5, 2 linhas para cima, ou coloco o número negativo. Questão. Se eu colocar 2 para cima e uma coluna para a direita,
Ele foi lá para o level. Se eu colocar -1, ele vai trazer para 0, porque ele está trazendo exatamente esta referência. Felipe. Ele trouxe Felipe. Pois bem, então, primeira coisa que eu vou fazer é função C. Se aqui for igual a acima, ou seja, negativo, -1. Caso contrário, só pode ser abaixo, 1. Então, se for acima, o -1, se for abaixo, 1. É o quanto eu vou deslocar, ok? Já trouxe todas as minhas referências, e agora eu vou dizer assim, ó. Eu quero desloque da função indireto. Vamos lá para o mapa, concatenar com U19. Então, já cheguei no meu ponto de referência, que é o mapa I19. Quantas linhas? A minha referência. Se é acima, -1. Se fosse abaixo, seria 1. Quantas colunas? 0, porque ele não fala nada sobre se deslocar em colunas. Fecha a função desloque e perceba que eu tenho aqui o resultado número 1. Vou aplicar o mesmo resultado para todos os itens, vou copiar e vou colar aqui como valores. Tudo certinho, perceba que o total de pontos deu 1.250, que é o máximo. Então, espero que tenham gostado. Esse foi o primeiro desafio do Campeonato Brasileiro de Planilhas, tá? Que é o nosso campeonato de Excel brasileiro, que vai levar o campeão para disputar a versão do Campeonato Mundial lá em Vegas, no final do ano, tá? Espero que tenham gostado e até o nosso próximo curso. Obrigado.